Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje damos sequência a mais um programa Aliança. E neste programa a gente tem falado para a família, temos falado sobre relacionamentos, temos falado sobre criação de filhos e agora começamos a abordar um assunto novo que é justamente sobre a questão da identidade, né? Masculinidade e feminilidade. O que a Bíblia fala sobre isso? Como foi que Deus nos criou? Qual é a nossa constituição? Quais são os nossos papéis, né, em relação a isto? E é um pouco sobre isso que nós estamos vendo, alternando uma semana sobre feminilidade e outra semana sobre masculinidade. Hoje nós vamos falar sobre o chamado de Deus para a masculinidade, tá? E eu queria a apresentar para vocês, né, o livro que a gente está meio que baseando, né, esse estudo, Homens de Verdade, o chamado de Deus para a masculinidade, do Richard Phillips, tá bom? Editora Fiel. Se você adquirir esse livro, vai ter o estudo completo e é lógico que tem uma pincelada ou outra de outros livros também. Mas vamos lá. O que o Richard Phillips fala? Ele começa assim, pegando um exemplo, né, de um cara muito famoso nos Estados Unidos, que é um atleta, é um corredor de motocross, né, motocross, e ele faz aquele freestyle, né, o estilo livre, em que desenvolve as manobras mais radicais. Esse cara chama Brian Deegan. O que que acontece? Ele tinha aquele estereótipo de machão, né? Esse estereótipo bem moderno, bem dos dias de hoje mesmo, que é aquele cara desordeiro, violento, né? Briguento, ah, que arrebenta com tudo e um aventureiro, né? Não é aquele cara pacato de ficar em casa, não, é um cara aventureiro, um cara que bota para quebrar, né? Todavia, aconteceu que num determinado momento da sua vida, Deegan conheceu a Cristo, tá? A sua esposa tinha sido criada no Evangelho e por uma série de problemas e dificuldades acabou se aproximando de Cristo e fez um esforço danado para levar Deegan para a igreja. Num sermão, num determinado momento, ele compreendeu, né, o propósito de Deus para sua vida através de Jesus Cristo e muita coisa mudou na vida dele, tá? Muita coisa. Uma dessas coisas é que ele agora começou a dar entrevistas para os jornalistas com o seguinte teor, presta atenção. Certa vez ele disse, eu tive filhos, né? Nessa altura ele já tinha filhos e eu tenho que ser um modelo para eles. Eu tinha que crescer, tinha que ser homem, tinha que ser pai. Então foi isso que eu fiz, cara. Então, é uma tradução livre, né? Mas ele entendendo que agora não podia ser eternamente um menino, tinha que se tornar um homem de verdade, tá? E isso nos chama a atenção para o fato que não somente os aventureiros, mas todos nós precisamos crescer em vários aspectos da nossa vida. Todo homem cristão precisa crescer em vários aspectos da sua vida, porque Deus está nos chamando para sermos aquilo que Ele nos criou, para o que Ele nos criou, né? Ele nos criou homens e Ele está nos chamando para sermos homens. Mas onde encontrar respostas, né? Onde encontrar a direção para isso? O que exatamente é ser um homem? É ser um machista? É ser um aventureiro? É ser um cara briguento? Bom, com relação a dúvidas dessa natureza, vários personagens da Bíblia fizeram uma coisa apenas, voltaram na origem. Tá? Eu vou citar apenas dois, Jesus Cristo e o apóstolo Paulo. Jesus Cristo, quando foi certa vez interrogado sobre a questão do divórcio e tal, ele fez menção de Gênesis. Lá em Mateus 19, 4 até o 6, está registrado o seguinte: respondeu ele, não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher?
e que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, de modo que já não são dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Jesus Cristo apontou lá para o Gênesis. Como que Deus criou homem, né? Criou homem e mulher, né? Criou o sexo feminino e o sexo masculino. E isso de tal forma que um completasse o outro e se tornassem uma só carne. Também o apóstolo Paulo, mais adiante, procurando passar uma instrução sobre pastoreio, né, para o jovem pastor Timóteo, né, e tratando da questão dos papéis dentro da igreja, como cada um deve se posicionar. Enfim, ele menciona o seguinte, 1 Timóteo capítulo 2, né, versículos 13 em diante, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva, e Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Então ele estava explicando a questão da autoridade e tal, e o porquê disso. Existe uma lógica, existe um princípio que a gente encontra na criação, né? Porque na criação está ali tudo resumido, né? E é de onde as coisas se derivaram, e também o nosso chamado como homens e mulheres está ali. Particularmente hoje eu vou falar aos homens. Lá no Gênesis a gente vai basicamente entender 4 respostas, né, a 4 perguntas sobre o homem. A primeira pergunta que nós vamos responder é a seguinte: quem é o homem? Tá certo? A segunda pergunta é a seguinte: onde está o homem? A terceira pergunta é a seguinte: o que é o homem? Ou seja, qual a função dele, né? O que ele está fazendo neste lugar? E a quarta pergunta é: como o homem deve cumprir com a sua vocação, tá certo? Isso posto, vamos examinar então cada uma dessas perguntas. A primeira: quem somos? Temos que ir lá em Gênesis 2, versículo 7, que diz o seguinte: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Essa passagem nos descreve a criação do homem, e ela mostra para a gente que Deus criou o homem de uma forma única, de uma forma exclusiva, de uma forma diferenciada do restante da criação. E a criação do homem é única de 2 maneiras. A primeira delas é que Deus teve um cuidado manual, ou seja, o Deus em pessoa, né, se envolveu com a criação do homem. Tudo mais que ele criou, os seres inanimados, né, as plantas, os animais, ele criou apenas com o poder da sua palavra. Ele declarou e foram criados. É assim que Deus criou todas as coisas. Mas ao criar o homem, ele põe a sua própria mão. Ele forma o homem, ele molda, ele dá formato a partir do pó da terra, né? E isto nos mostra que o homem era especial desde o princípio para Deus, né? Há um propósito em Deus fazer desta maneira, e em estar, inclusive, registrado isso, né? É bem especial, porque mostra que Deus teve um envolvimento pessoal e especial ao criar o homem, porque tudo Deus criou, né, para receber este homem, mas o homem ele criou para si, o homem criou para sua própria glória. E aí nós temos então uma outra maneira descrita no versículo, né, que revelam que a criação do homem foi única. Além de ser uma criação com um cuidado manual, diz o versículo que lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Ao homem, diferente do resto da criação, Deus soprou o seu próprio sopro. Tá? A palavra sopro, no hebraico, ela significa também espírito.
Deus deu ao homem espírito, deu uma vida que não acaba com a existência biológica, tá certo? É uma vida eterna, é uma existência indestrutível, porque Deus deu ao homem características espirituais. E essas características espirituais tornam o homem diferente de qualquer outra criatura. Não somente por causa da inteligência, que é a faculdade assim, mais evidente, né, do homem, mas porque o homem, sendo um ser espiritual, ele é capaz de conhecer a Deus, que é espírito. E também, sendo um ser espiritual, ele é capaz e ele é chamado, né, para carregar a imagem de Deus e de fazer com que essa imagem seja representada no mundo, né? E o homem faz isso estando em comunhão de adoração a Deus e em serviço a Ele, tá certo? Então, nesses aspectos, o homem foi criado de forma singular. Então, quem somos? Somos criaturas espirituais. Até aqui não há distinção entre homem e mulher, certo? A humanidade foi feita uma criatura espiritual e especial diante de Deus. Então vamos para a segunda pergunta. Onde Deus nos colocou? Versículo 8, na Gênesis 2:8 diz o seguinte: E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Tá? O jardim, embora literal na Bíblia, ele muitas vezes é uma metáfora, né? Uma metáfora de um lugar em que Deus se relacionava diretamente com o homem, onde ele estabeleceu um pacto. Essa relação de Deus com o homem era mediante um pacto, né? Um pacto, inicialmente um pacto das obras, né? No qual o homem devia obediência a Deus, mas em contrapartida Deus lhe daria vida eterna, né? Ele não morreria. Se ele, todavia, comesse, né, daquela fruta proibida, ele então passaria a ser mortal. Neste lugar, chamado jardim, Deus então se relaciona de forma pactual com o ser humano e o leva a relacionamentos e obrigações debaixo deste pacto, tá certo? Debaixo desta aliança. Há obrigações, evidentemente, mas há o prêmio, né, que é a paz, a amizade, né, o relacionamento do homem com Deus. O homem foi colocado neste lugar. Mas há um certo equívoco nessa palavrinha, pôs nele o homem. Muitos vão dizer que se Deus pôs o homem no jardim, significa que ele estava fora, né? Ele estava fora. Então Deus criou o homem fora do jardim e depois pôs o homem lá dentro. É o que alguns vão afirmar assim, sem, né, com uma exegese, aí, uma interpretação do texto um tanto questionável. Mas tem um livro muito famoso que parte dessa premissa. É um livro chamado Coração Selvagem, do autor chamado John Ered. E o que o Ered fala? Fala que o homem foi criado fora do jardim e por isso, abre aspas, o cerne do coração do homem não é domesticado. O que ele quer dizer com isso? Que mesmo estando no jardim ou num contexto de pacto, de aliança, né, num contexto mais assim familiar ou eclesiástico, o homem só encontra sua identidade em aventuras selvagens, né, em aventuras que extrapolam os limites do jardim. Ora, é muito complicado dizer isso, sem entrar aqui na questão de se ele foi criado fora e depois colocado, ou se a palavra pôs nele o homem já significa que foi ali dentro do jardim que ele foi formado e criado, que particularmente eu acredito, mas o fato é que Deus pôs o homem lá.
Não faz diferença onde ele foi criado. O fato é que Deus pôs o homem no jardim. E se Deus pôs o homem no jardim, é ali que Deus o queria. Então Deus colocou o homem no jardim onde a sua vida seria moldada. Não por essas buscas por aventura, que normalmente são centradas no próprio eu, né? Aventuras egoístas, autocentradas por identidade, mas ele seria moldado pelos laços e pelas bênçãos do pacto com Deus. Tá? Então é este o lugar que Deus colocou o homem. O homem é uma criatura espiritual e ele foi colocado, né, para se relacionar com Deus, né, e para servi-lo. Ok? Portanto, o que somos? Gênesis 1:8 vai ampliar ainda mais essa compreensão, quando diz o seguinte: Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Então, Deus colocou o homem no jardim para, por um lado, dominar sobre toda a criação. Então ele seria ali um senhor, né? Ele seria ali um regente, alguém que de certa forma espelhava o próprio reinado de Deus, né? Representava o reinado de Deus, representa Deus, né? Como um regente, tá certo? Mas ao mesmo tempo, ao crescer, ao se multiplicar, ao povoar a terra, ao dominar sobre os peixes, as aves, os animais, ou seja, fazer cultura, fazer ciência, agropecuária, biologia, química, sabe, ciência de todas as naturezas, aí naval, aeroespacial, mecânica, eletrônica, mecatrônica, tudo isso. Deus, o homem estaria também servindo a Deus. Ele devia fazer isso em obediência. Não foi contra isso que aqueles homens da Torre de Babel se rebelaram? Né? Não foi por não querer obedecer este mandato de se espalhar pela terra, né? E isso mostra que não bastava serem regentes, tinham que ser obedientes, tinham que servir a Deus. O homem deveria glorificar a Deus, dedicando-se a se multiplicar, a gerar riqueza, ou seja, a frutificar em nome de Deus. Adão era o assistente de Deus quando ele disse dominai, tá? Porque Deus com efeito já domina sobre tudo. Agora Adão manifestaria isso através das suas ações, o domínio de Deus. A vocação de dominar, ela é algo que Deus conferiu a toda a raça humana. Tá? Toda a raça humana, homens e mulheres, têm essa incumbência, né, e dominam sobre a criação. Mas nós notamos que de uma forma bem particular, né, ela é especial aos homens do sexo masculino. Tá? E por que isso? Porque foi aos homens que Deus deu esta incumbência, né, a missão, e ele trouxe a mulher, né, a esposa, para ser a auxiliadora compatível, adequada, idônea, correto? Então, ao fazer isso, Deus deu uma responsabilidade maior para o homem, uma responsabilidade da qual ele terá que prestar contas, que foi o que aconteceu no próprio Éden. Não foi a Eva, né, que Deus cobrou o fato dela ter tomado do fruto proibido, porque ela tomou primeiro, né? Ela foi seduzida, ela caiu no engano, mas Deus cobrou Adão. Era o papel dele ter liderado, né? Ter, por assim dizer, dominado, né? Embora Deus tenha criado homem e mulher com a mesma dignidade e são iguais perante ele, todavia, na sua divisão de papéis, foi assim que Deus colocou. Então, essa é uma vocação por natureza
de toda a humanidade, mas especialmente do homem. E Deus colocou, portanto, em Adão esse papel de liderança, em Eva de auxiliadora. O homem, ele não devia dedicar-se, portanto, a sair por aí buscando a sua identidade, né? Se autoafirmando, né? Querendo mostrar quem ele é, esse tipo de coisa. Não, ele simplesmente devia ser o Senhor e o guardião do reino criado por Deus. E ao fazer isso, ele traria glória ao Criador e espelharia a imagem de Deus, sendo ele um servo fiel a este Deus, tá certo? Somos senhores e servos. E, finalmente, né, como obedecermos a Deus? Gênesis 2,15 nos diz o seguinte: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Deus deu o como fazer, né, o know-how, através dessa simples incumbência dupla: cultivar e guardar. Tá? A masculinidade, né, o cerne da masculinidade está nisso, né, biblicamente falando. O mandato de Deus para o homem é o de cultivar e guardar. Inclusive, esse tema nós vamos aprofundar nos próximos encontros, tá bom? Cultivar significa o quê? Significa trabalhar para fazer com que as coisas cresçam. É uma figura que vem da lavoura, né? Alguém que vai ali, trabalha a terra, semeia, tira o matinho, rega, etc. e cuida para que algo cresça dali, algo dê fruto posteriormente, tá? Significa nutrir, cuidar, orientar e governar, se a gente pegar então o sentido mais abrangente dessa palavra. Em qualquer esfera em que o homem atue, deve atuar para cultivar, para fazer as coisas crescerem, né? Se multiplicarem, frutificarem e etc. Esse é um mandato. E o outro é bem associado a ele, é o de guardar, que significa proteger e sustentar o progresso já alcançado, né? Então, o lavrador, quando planta, ele cerca, né, para que um bicho não entre ali, destrua, uma pessoa não pise em cima, etc., né, o vento não derrube. Então, é assim que ele faz, ele guarda, para que aquilo que ele cultivou, né, não ande para trás, o progresso seja mantido, tá certo? Pode ser que ele faça um muro, pode ser que ele faça uma cerca de arame farpado, pode ser que ele ponha um segurança na porta, né, com uma espingarda para defender. Então, em geral, a gente poderia associar as seguintes palavras: defender, proteger, vigiar, cuidar e manter. É aquela ideia muito em moda hoje em dia do homem que tem que tá armado dentro de casa, porque se entrar um bandido ele vai defender, coisa e tal. Olha, não necessariamente, nós vamos entrar nessa discussão, tá? Mas o fato é que ele tem que defender a sua família, né? Seja em qual situação for, seja financeiramente, seja também fisicamente, né? Seja ele sofrendo dano para que a sua família não sofra. De muitas maneiras, isso deve ser pensado. E na igreja, né, defender significa ele estar preparado para combater as heresias. Pode ser ele querer afastar os seus filhos de coisas que eles não deveriam assistir, ou de amizades que ele não deveria seguir, tá? Felizmente, na nossa sociedade, isso acabou ficando muito na mão das mulheres, né? Que as que ficam, em geral, mais de tempo em casa, ou são mães solteiras, mas é um mandato dado primeiramente para o homem: cultivar e guardar. São papéis separados, mas muito relacionados, e podem ser resumidos em serviço e liderança. Então, agora, concluindo, portanto, né, é a partir daí, dessa compreensão de quem somos, onde estamos, né, quais são nossos papéis e como colocar isso em prática, que a nossa aventura como homens começa, né? Não aquela aventura maluca, né, arriscada para se autoafirmar, mas a aventura de ser realmente um homem no padrão bíblico. A masculinidade moderna e pós-moderna está repleto de
exemplos como daquele motoqueiro, né, daquele esportista antes de se converter, do Diga, né? Um monte de homem se comportando como meninos para sempre, eternos meninos, né? Eu, no consultório pastoral, recebo muita reclamação das mulheres, viu? Tanto namoradas, noivas, esposas, dizendo que os maridos hoje são quase que imprestáveis, né? Não trocam uma lâmpada, não, não sabem arrumar um chuveiro, coisas assim ínfimas, né? Porque você não é obrigado a saber essas coisas, né? Mas tome uma iniciativa, pelo menos ligue, né, pro marido de aluguel, né? Ligue para um conhecido. Mas as mulheres estão desesperadas, as coisas não, em casa não acontecem, não há atitude. E estão lá os rapazões, né, os garotões na frente do videogame. Tá? Isso é uma característica do rapaz que não quer crescer, por quê? Porque ele está sempre servindo a si mesmo em busca dessa autodescoberta. Mas Deus tem algo muito mais empolgante para você. Tá? Deus tem algo muito melhor do que esta vida centrada em si mesmo. Ele chama você para carregar a sua própria imagem em um mundo real. Tá? Aquele jardim do Éden não é mais um jardim perfeito, ele foi corrompido. Né? Nós vivemos num mundo cheio de pecado. Né? Todavia, num mundo que está também debaixo da promessa, né, da possibilidade de ser redimido pelo poder de Cristo. Tá? Hoje é uma possibilidade, mas é também uma certeza, porque toda a natureza aguarda essa redenção e também os homens, né? A humanidade aguarda essa redenção. Então, nós estamos no mundo corrompido, mas é através desse manifestar da imagem de Deus no mundo que anunciamos essa restauração que vem pelo poder de Cristo. Deus chama você, homem, a fazer isso na condição de líder e de servo. Líder sobre a criação, mas servo dele. Né? Não um senhor autoritário, mas alguém que espelha a soberania, a majestade daquele que é o verdadeiro rei. Né? Então, nosso papel é espelhar a glória de Deus e frutificar o amor de Deus em nossos relacionamentos reais, seja no trabalho, seja na igreja, ou seja principalmente na família. Tá bom? Então é isso. Na próxima semana a gente vai aprofundar um pouco mais o conceito de cultivar e guardar. Né? E assim, espero que você acompanhe os próximos episódios e que Deus te abençoe. Um grande abraço. Fique com Deus.